Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da tua palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui, Lucas escreve para Teófilo, provavelmente era alguém da nobreza ou fazia parte do governo romano. E ele diz que vai falar para Teófilo, vai confirmar a verdade. E o capítulo 1 é resumido em duas histórias. A história de um milagre, de dois milagres. Zacarias e Isabel eram velhos e estéreis, não podiam ter filho. Um anjo vem e diz que eles vão ter um filho, que se chamaria João Batista. Depois, o segundo milagre, paralelo a este milagre, é o milagre de Maria, ou o milagre sobre Maria, onde o anjo vem e diz: Maria, você vai ter um filho, e o nome dele será Jesus, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, porque este é o significado da palavra do nome próprio, Jesus. E ela pergunta: como isso vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre você, diz o anjo, vai te envolver e você vai engravidar, sem nenhuma intervenção masculina. Deus vai gerar em você este filho. Este é o resumo do capítulo 1. É a história de como começa a ser narrada, descrita, desenvolvida a história da nossa salvação. De como a fé cristã apresenta a salvação do homem. Inúmeros caminhos, inúmeras religiões e filosofias fazem inúmeras propostas e propõem para nós um caminho de salvação. O caminho de salvação apresentado pela fé cristã é o único e está resumido aqui, pelo menos o início de como tudo começa. A história desses dois grandes milagres. E é disso que eu estou aqui para falar para você nesta manhã, sobre Deus, sobre a nossa salvação. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz e descreve a vida após a morte como eternidade. Eternidade. Tanto uma eternidade no céu, como uma eternidade no inferno. Como a Bíblia diz em Daniel, que quando Jesus Cristo voltar para julgar todos os homens, muitos vão ressurgir para o horror eterno e outros vão ressurgir para a vida eterna. Essa é a descrição bíblica de toda a nossa vida, do nosso destino. Então, se é eternidade, vai ser um bom tempo. Um bom tempo. Então, é fundamental entendermos a nossa salvação. Entendermos se nós somos salvos, se estamos perdidos ou não. Muito mais importante do que saber se estamos perdidos financeiramente. Muito mais importante do que sabermos se estamos perdidos em nossos relacionamentos. Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. O mais importante, diz a Escritura, é o nosso encontro com o nosso Deus. É a salvação de nossas almas. E é isso que Lucas se propõe a fazer aqui em todo o seu evangelho e começando pelo capítulo 1. Esses dias eu ouvia e assistia na televisão um famoso músico do nosso país contando sua peregrinação para tentar se curar de uma enfermidade. E ele então diz: olha, eu fui a Macumba, recebi um passe, eu chamei um padre para me benzer, e eu também pedi oração de um pastor. O que esse famoso músico está dizendo é o seguinte: eu procurei alívio, custe o que custar. Eu não buscava a verdade. Eu queria alívio para minha alma, mesmo em meio às mentiras. Porque veja, o que a macumba diz é o oposto do que um pastor diz. O que um pastor diz não tem nada a ver com o que um católico diz. Pelo menos um pastor verdadeiro. Um pastor diz A, um macumbeiro diz B.
eles pregam coisas opostas. Mas ele não se importava com isso, ele queria alívio. Alívio. E nesse desespero, por encontrar alívio, muitos embarcam em um navio que o destino é apenas um. Vai afundar. Vai afundar. Em Marcos capítulo 5, versículo 26, a Bíblia descreve a história de uma mulher angustiada por conta de uma doença. Ela tinha uma hemorragia constante. Não parava de sangrar. Durante anos assim. Anos e anos e anos. Mais de 10 anos. E diz o texto que ela se aproxima de Jesus e diz o seguinte: olha, eu gastei todo o meu dinheiro em inúmeros doutores, curandeiros, que prometeram resolver o meu problema, que prometeram aliviar a minha dor. Entretanto, diz o texto que ela foi de mal a pior. E a situação que já era ruim se tornou ainda mais infeliz, porque ela perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo o que tinha. O convite das falsas religiões e dos falsos pastores, e segundo a Escritura, quais são as falsas religiões? Todas as outras que não a fé cristã. Pode parecer que eu estou sendo arrogante e que a Bíblia é arrogante. Sim, ou a Escritura é arrogante, e Jesus é arrogante, ou ele está falando a verdade. E esta é a proposta bíblica, que todas as outras, incluindo as falsas religiões cristãs, elas prometem apenas uma coisa: venha, e eu vou dar um jeito na sua dor. Em resumo, é basicamente isso. Venha. Por exemplo, porque algumas pessoas aceitam, adentram, engrossam as fileiras do espiritismo e de algumas religiões semelhantes. Porque eles prometem, olha, uma redenção na outra vida. Um parente seu, ele, morreu, uma situação difícil, mas haverá uma redenção em uma outra vida. E uma pessoa sensibilizada, angustiada, precisando de alívio, ela se segura em qualquer pedaço de madeira podre que está ali no meio do rio, no desespero de não morrer afogada. Por isso, as falsas religiões conseguem muitos adeptos, porque com base na mentira, elas provêm alívio. Mas o problema é que as falsas religiões, elas prometem apenas alívio, elas só podem dar alívio temporário, mas você continua morrendo. É o que nós chamamos de paliativo. Tira a dor, mas não cura a enfermidade. E a origem da palavra paliativo é uma origem latina e significa disfarçar. É um remédio que te dá para disfarçar a dor, mas não resolve o seu problema. Seria mais ou menos assim: você chegasse diante de um médico com a faca na cabeça e você falasse: olha, eu estou com muita dor, eu não sei o que é. E o médico te desse apenas um remedinho para dor de cabeça e não falasse nada daquela faca. E, se houvesse um remédio tão poderoso assim, de que adiantaria arrancar sua dor ali por alguns momentos? O seu problema continuaria, você continuaria morrendo aos poucos. O convite de Cristo não é este. O convite de Cristo, pelo contrário, é: venha, eu sou a verdade. E não há colchão mais macio do que aquele que está ancorado na verdade. Ou seja, o verdadeiro consolo vem da verdade. O salmista, no Salmo 91, diz: a tua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus é que é proteção, é que é refúgio, é que é segurança para as nossas almas. A fé cristã declara ser a verdade única que pode curar a sua alma, que pode dar propósito à sua existência, que pode dar sentido à sua vida, e que pode, e somente Jesus, anuncia a Escritura, somente Ele pode te livrar da condenação. Como Ele mesmo bem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma simples mudança aqui no artigo e teríamos uma religião totalmente diferente, não é? Se Jesus dissesse: eu sou um caminho. Não, Ele não é. Todos os caminhos levam a Roma, não é? Olha, todos os caminhos podem até levar a Roma, mas somente um caminho leva você até Deus, e se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o que a Escritura anuncia. E eu vou tentar mostrar para você
ao longo desta pregação, que a fé cristã é única, que não há nada que se compare a ela, nem nas religiões e nem na filosofia. Jesus se sobrepõe a todos, a Maomé e também a Platão. A todos. Porque, em primeiro, a fé cristã pode ser investigada. Lucas começa dizendo isso. E depois de acurada, ou seja, de um baita de um trabalho, depois de acurada investigação, eu trouxe para você os fatos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo. Você pode investigar as seitas e as religiões? Você não pode. Você não pode. Por quê? Porque elas são baseadas em homens que afirmaram que tiveram uma visão. Maomé diz que na cúpula da rocha viu Deus, um anjo Gabriel. Joseph Smith disse que um anjo lhe trouxe tábuas de ouro com os mandamentos de Deus. Não dá para investigar isso. Havia testemunha? Não, era só ele e Deus. E basicamente todas as religiões se resumem em um homem que diz ter ouvido Deus. Todas elas. Todas elas. Mas você não pode investigar isso. Mas você pode investigar um fato concreto, como é a morte de Jesus Cristo. Foi um fato histórico, ele existiu. Em um período da nossa história. O texto começa dizendo inúmeras vezes, o texto bíblico, Jesus sobre Pôncio Pilatos, Jesus no ano do sumo sacerdote Caifás, Jesus na época do imperador César Augusto. E aí então, você pode investigar isso. Os anais da história estão aí para isso. Dá uma investigada nas profecias das religiões, dos testemunhas de Jeová que profetizaram que Jesus voltaria em 1914 para iniciar seu ano de paz, seu reino de paz, e não voltou, pelo contrário, em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Dá uma investigada nas profecias de todas as religiões e você vai perceber que elas não se cumpriram, mostrando assim que elas são falsas. Porque somente Deus pode prever o futuro. Seres humanos não têm essa capacidade, não conseguem. O máximo que nós conseguimos é prever, por exemplo, que o São Paulo vai cair este ano. A gente consegue prever. Só isso. Não dá. Não está ao nosso alcance isso. Somente Deus pode prever o futuro. E as religiões mostram que não são divinas, porque não cumprem suas profecias. Não cumprem. Só em Jesus Cristo, 300 profecias são cumpridas. Onde nasceria, como viveria, como morreria. Até detalhes de sua morte. Até detalhes do tipo, nenhum osso seu será quebrado. Como prever com uma riqueza de detalhes tão grande, acontecimentos tão distantes. Isso prova que a fé cristã é única. Dizer que ela é igual a todas as outras é engodo. Não é verdade. Não é verdade. A Escritura é a verdade. Dá uma investigada nas ideologias e filosofias contrárias à fé cristã, o darwinismo, o comunismo. Põe lá, fraudes da paleontologia, fraudes do darwinismo, e tem lá uma lista extensa de mentiras, de engodo, de cientistas que mentiram para tentar solidificar, confirmar, ratificar esta mentira que é o darwinismo, que é a teoria da evolução. E o comunismo, algo totalmente contrário à nossa fé cristã, que é ensinado nas escolas, na Rede Globo, em todos os lugares. Dá uma investigada e você vai notar algo básico, em primeiro lugar. Esse comunismo só no século passado matou mais de 100 milhões de pessoas, alegando que, para a sociedade avançar, era necessário extirpar, arrancar a religião. Uma sociedade só iria avançar sem religião. E o paraíso comunista de Karl Marx não veio. Pelo contrário. Mais de 100 milhões de pessoas morreram, a maioria de fome. Existe um jornalista chamado Lee Strobel. Vai ser lançado um filme com base na vida dele, chama Em Defesa de Cristo, neste mês. Sabe qual é a história dele? A mulher dele se converteu a Jesus Cristo. E ele ficou revoltado. Ele era ateu. Disse, eu estou frito agora, acabou meu casamento. Como é que vai ser? Então ele decidiu fazer o seguinte, investigar a fé cristã. Como Lucas fez. Investigar. Para provar à esposa dele que a fé cristã era um engodo. Ele era um jornalista investigativo. Fazia parte do trabalho dele.
E ele ficou 2 anos, mais ou menos, investigando a fé cristã, catalogando documentos históricos. Sabe o que aconteceu ao final dos 2 anos? Aquele jornalista se converteu. Porque ele alegou o seguinte: não há nada mais sólido e concreto e verdadeiro neste mundo do que a fé cristã, do que Jesus Cristo de Nazaré. Ah, a Bíblia tem erros. Quais? Ah, uma religião. A Bíblia é um livro de homens. Escrito por homens. Não, claro que é. Foi escrito por cavalo? Claro que não. É claro que foi escrito por homens. Mas as profecias provam que aqueles homens estavam inspirados por Deus. Segundo, a fé cristã possui inúmeras testemunhas. É o que Lucas começa dizendo aqui. Olha, com base no testemunho ocular, não apenas auditivo, não testemunho de pessoas que ouviram falar, de testemunhas que viram. Testemunhas que viram Jesus Cristo andando na terra, morto na sexta, ressurreto no domingo. Qual religião do mundo é baseada no testemunho de centenas de pessoas que perderam tudo testificando acerca de sua fé? Porque veja, ao dizer que Jesus morreu na sexta e ressurgiu no domingo, aqueles homens, eles perderam tudo. Foram torturados, decapitados, cerrados ao meio, jogados em fornalhas, jogados aos leões. Viram seus filhos serem arrancados do seio de suas famílias, de suas casas. Eles perderam tudo. E quando um soldado romano colocava uma espada no pescoço daquele cristão e o ordenava: pare de dizer que você viu Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Se você não parar, eu irei matá-lo. Aqueles cristãos diziam: eu o vi morto na sexta e ressurreto no domingo. Não foram 1 ou 2 apenas. Não foi uma lenda que foi aprendida. Não. Eles alegaram que eles eram testemunhas oculares, que eles viram aquilo. Não há a possibilidade de que esses homens foram enganados, porque eles alegam: não, eu vi. O que há a possibilidade é de que eles, em conjunto, estão mentindo. Esta é a possibilidade. Mas, por que mentiriam? O que eles ganharam com aquela mentira? A não ser tortura, separação das pessoas mais amadas de suas almas, seus familiares. Perderam bens e, no final, a maioria ainda perdeu a própria vida. Alguns historiadores, de maneira talvez apenas figurada, chegavam a dizer que eram tantos os cristãos que morriam no início, tantos, que o sangue, a quantidade de sangue chegava aos joelhos, óbvio, uma linguagem figurada, para querer expressar o tanto de cristão que morreu testificando: Jesus Cristo morreu na sexta-feira, sob o governo de Pôncio Pilatos, nos dias do sumo sacerdote Caifás. Mas no domingo, nem mesmo a morte pôde contê-lo, porque ele é a ressurreição e a vida. Quantos creem? Isso não há em nenhum lugar. Não há uma religião sequer. Não há uma que tenha a sua fé baseada em um fato histórico. Nenhuma. Terceiro, a fé cristã é recheada de milagres únicos. Os milagres são únicos. Andar sobre as águas, mar vermelho se abrindo. Quando e aqui os 2 milagres que nós vimos aqui em Lucas, a gravidez improvável de Isabel e de Maria, ou a gravidez impossível. Ateus gostam de dizer o seguinte a nosso respeito, que somos cristãos: somos tolos por acreditar em algo tão improvável. Somos tolos. Se a ideia o problema é a questão do improvável, primeiro que os ateus acreditam em algo muito mais improvável do que nós. Eles acreditam que apenas de um organismo vivo, toda forma de vida existente
veio a existir. Tudo que existe da ameba. Quem é seu pai? No final das contas, a ameba. Aí depois, temos um ancestral em comum com o macaco. Qual a ideia? Um primata teve 2 filhotinhos. E de um desses filhotinhos saíram todos os macaquinhos. E do outro filhotinho saíram todos os cristãos. Ou seja, a gente é primo do macaco. É mais ou menos essa a ideia. A gente pode ter lá, sei lá, um priminho que é a chita, lá, alguma coisa assim. E eles acreditam nisso. Agora, ainda que todas as provas científicas digam não, eles continuam acreditando. Os registros fósseis, a ciência, a paleontologia, diz que não é possível. Até hoje ela diz não há prova alguma, pelo contrário, todas as provas vão no caminho contrário, dizendo que o darwinismo, a teoria da evolução é uma balela. A lei de Mendel diz não, a descoberta do código genético diz não. Até alguns ateus dizem que não é possível. Não, até alguns ateus não acreditam na teoria da evolução. Veja, é improvável ou difícil demais para quem criou a água dividir o mar? Ele fez a água e diz a Escritura que Deus fez o mundo do nada. Não existia matéria. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Já ouviu isso na sua escola? Então você esquece que é mentira. Porque a Bíblia diz que Deus criou o universo do nada. Você, para construir uma casa, precisa de materiais. Deus fez a casa dele sem nada. O universo do nada. É improvável para quem criou a água dividir o mar. Você acha que é difícil? Ele fez a água, meu Deus, do nada. Agora, uma dificuldade, hein? Abrir o mar. Oh, meu Deus. Você acha que para quem soprou a vida no pó, porque fomos feitos do pó da terra, diz a Escritura. Para quem soprou vida no barro, soprar vida no ventre de Maria é difícil? Será que é difícil? Por isso, o anjo diz aqui para Maria, tudo é possível àquele que crê. É difícil para aquele que te criou, te redimir. É difícil para aquele que te fez, te transformar. É difícil para aquele que fabricou, produziu você do pó da terra. É difícil demais para ele mudar a sua história hoje mesmo. Aquele que subjugou demônios. Você acha que ele tem alguma dificuldade para te capacitar a vencer os seus demônios? Aquele que acalmou o mar não tem poder de trazer paz à sua alma? Para aqueles que creem em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Estas pessoas não têm problema algum para acreditar que o cego pode enxergar, que Jesus pode andar sobre as águas e que Deus pode fazer algo hoje mesmo, agora mesmo, na sua vida, na sua casa, na sua alma. Quarto, esse texto anuncia, junto com a fé cristã, que nós nascemos condenados. A Escritura vai dizer aqui em Lucas 1, vai descrever Zacarias como alguém irrepreensível. Irrepreensível. Durante toda uma vida de sofrimento, porque Zacarias era uma espécie de pastor, ele era um sacerdote. Mas ele era estéril, sua esposa estéril. E se existia uma coisa ruim e desgraçada, maldita em Israel, era uma mulher que não podia ter filho. Era uma vergonha. Porque a Bíblia, a lei, dizia que a esterilidade seria consequência de pecado. Então todo mundo via aqueles dois, aquele casal, como alguém maldito. E o pior, ele era pastor, ele vinha e dizia, gente, Deus pode fazer o impossível. Aí alguém ouvia e falava, pô, mas não faz nem na sua vida, pastor. Tá de brincadeira, né? Pô. Era terrível, era humilhante. E esta humilhação não durou um dia nem dois. Foram anos e anos e anos, eles já eram velhos. A angústia era tão grande que quando Isabel descobre que está grávida, ela não diz, estou feliz porque vou ter um filho. Não, ela diz, graças a Deus, Deus tirou a minha vergonha do meio do povo.
Deus tirou a vergonha que eu sentia no meio do povo. Não é mole, não. Sofrimento terrível. Mesmo assim, diz o texto, eles eram irrepreensíveis. Muitos justificam sua incredulidade e rebeldia por conta do sofrimento. Somos rebeldes porque sofremos. Deus não nos ama. Que Deus é este que permite tanto sofrimento? Que Deus é este? Um homem perde o filho e diz, não vou mais à igreja. Olha, o que a Escritura anuncia é que não existia esterilidade no mundo criado por Deus. No mundo criado por Deus não existia crianças morrendo. No mundo criado por Deus não existia tsunami, terremoto, tempestades destruidoras. Não existia. Não havia uma lágrima rolando, um avião caindo, uma criança sequer morrendo. Tanto que Deus cria o mundo e chama aquele mundo de Adão de Éden. Em hebraico significa delícia. Ou seja, o jardim do Éden era um jardim de delícia. Não sem razão, em Jeremias 29:11, Deus diz acerca da humanidade, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus projetou o melhor para a humanidade. Mas toda essa desgraça vem por conta do nosso pecado, e mais especificamente ainda, por conta do pecado de Adão. Mas pastor, é justo, eu nasci sem pai, o que eu fiz para merecer isso? É um sofrimento terrível. Meu pai abandonou minha mãe. Qual a resposta cristã para este problema? Você nasceu já num ambiente de sofrimento. Os espíritas vão alegar que você talvez pecou na vida passada e está colhendo agora. Esta é a resposta espírita. O que a Escritura diz em relação a isso? Essas injustiças e sofrimentos que muitas vezes enfrentamos desde o ventre, desde os dias mais tenros da nossa existência. A Escritura diz que isso tudo aconteceu por conta do pecado de Adão. Romanos 5 diz assim, por um só homem, o pecado veio ao mundo e a morte passou a todos. Por conta do que Adão fez, crianças passaram a morrer. Desgraças acontecendo por conta daquele pecado. Mas, é claro que você ao ouvir isso diga, mas isso é justo? Em Romanos 5,15, Paulo continua e diz assim, se por conta de um homem entrou a desgraça e o pecado no mundo, Paulo continua, por conta de um só homem também veio a salvação. E ele diz, muito mais. Ele diz, não é a ofensa da mesma proporção que a bênção. O que Adão fez é menor do que aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo fez muito mais. Se Adão trouxe coisas ruins para nós, Deus não trouxe coisas boas da mesma maneira. Ele trouxe muito mais coisas boas. É isso que ele diz. O que nós temos em Deus é muito maior do que aquilo que perdemos em Adão. A ideia é a seguinte. A ideia bíblica é, seu pai Adão te deixou uma dívida de 1 milhão. Seu Deus, Cristo, te adotou e te deu uma herança de 100 trilhões. Você herdou nascer sem pai? Em Cristo Jesus, a Bíblia diz, você pode herdar um Pai celestial. Isso é muito maior, perfeito, justo, amoroso. O seu pai te impediu de ganhar um Fusca, o seu Deus te deu uma Ferrari. Você herdou pobreza em Adão? Já nasceu em uma família pobre? Em Cristo, Deus não apenas pode suprir você financeiramente, mas em Cristo, você pode ter algo muito maior do que você perdeu por conta do pecado. Em Cristo, você pode ter riqueza na alma. Riqueza na alma. Por exemplo, alegria, porque a alegria é um dom. Gálatas 5:22 diz que a alegria é um fruto de Deus, é um fruto do Espírito. Gratidão. Gratidão é um milagre. É um milagre. As pessoas vivem reclamando.
algo intrínseco à nossa natureza, faz parte da nossa natureza reclamar. Não importa o que aconteça, reclamamos. Ganhamos uma nova casa, reclamamos. Conseguimos um salário maior. Depois de algum tempo, reclamamos, porque parece que novamente estamos apertados. O tempo inteiro reclamamos. Reclamamos quando somos crianças, querendo ser adulto. Quando somos adultos, queremos voltar a ser criança. Reclamamos. Por isso que a gratidão é um milagre. É um milagre levantar de manhã, abrir a janela e ver o sol e ficar feliz por nada. Simplesmente por estar vivo. Isso é um milagre. É um milagre. Isso é riqueza. Que dinheiro nenhum pode comprar. Dinheiro nenhum. Eu já fui visitar muita gente, tudo que é tipo. E um dia, uma moça pediu que eu fosse visitá-la, estava com problema. Eu fui entrando na casa. Falei, nossa, mas que hora que vai chegar? Não acabava. A casa era enorme. Mas muito grande. A casinha do cachorro era o tamanho da minha casa inteira. E lá no final, quase tendo que ir de buguinho, no meio da casa, havia uma mulher angustiada, deprimida, que não conseguia dormir. Riqueza na alma. Não que a Escritura despreze a vida financeira, mas riqueza na alma. O que nós perdemos no pecado, em Cristo Jesus, quando há arrependimento e fé, Deus pode nos dar infinitamente mais. Infinitamente mais. Quinto, a fé cristã é única porque ela anuncia Deus vindo morar em nós. Tudo aqui, no Evangelho e na Escritura, converge para o nascimento miraculoso de Jesus. O fato de que Deus, aquele ser infinito, viria habitar, morar por 9 meses na barriga de um ser finito como Maria. Em qual religião há isso? Deus morando na alma humana e tornando-se um com o homem. Em todas as religiões, os homens têm que tentar subir ao céu. Apenas no cristianismo, Deus desce à terra. A gravidez de Maria é um símbolo do que acontece com todo filho de Deus. E o filho de Deus, obviamente, diz a Escritura, não são todos aqueles que nasceram neste mundo, não são todos os seres humanos. Mas João diz, a todos quantos, pois, o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Tudo aqui, a gravidez de Maria é um símbolo do que acontece com aquele que crê em Cristo. É o símbolo do que acontece com o Filho de Deus. Deus vindo morar em nós. Em Colossenses 1,26, Paulo diz que Cristo em nós, dentro de nós, um conosco. Paulo diz, é o mistério que esteve oculto durante séculos. Séculos. Cristo habitando em nós. Em João 14:23, Jesus disse, eu vou, mas eu virei para fazer morada em vocês. Vocês serão a minha habitação, eu vou morar em vocês. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz que nós somos o santuário de Deus, a casa de Deus. Deus mora em nós. Isso não existe em lugar nenhum. A Bíblia diz, isso aqui é uma outra maneira de comunicar uma verdade chamada novo nascimento. O ser humano precisa nascer de Deus. Nós nascemos de nossas mães, de nossos pais. Nós nascemos de Adão. E por isso nascemos condenados. Mas a Escritura diz que nós precisamos nascer de novo. Nascer de Adão, diz a Escritura, significa nascer escravizado pelo pecado. Nascer condenado à morte, diz a Escritura. Condenado à morte. Escravo. A ideia de escravo é, nós não conseguimos por nós mesmos fazer o bem. É por isso, diz a Escritura, é por isso que você vive do jeito que vive, que você não consegue mudar seus pecados, seus hábitos, que você não consegue nem mesmo ter amor pela sua família, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O pecado nos impede do amor, da generosidade e de tudo o mais que é bom nesta vida. Por isso que a Escritura diz é que eu e você precisamos muito mais do que um remendo, muito mais do que um remédio. A Bíblia diz que nós nascemos tão corrompidos que nós precisamos de algo místico, miraculoso, sobrenatural. Deus
vindo em nós, gerando uma nova vida em nós. Porque a nossa natureza, diz a Escritura, é pecaminosa. É como se nós tivéssemos nascido com uma natureza de porquinho, inclinado para a lama. Ama a lama. Veja, se você tem filho, você pode testificar que a Bíblia está falando a verdade. Pode testificar. Minha filha tem 1 ano. Lá em casa eu não brigo com a minha esposa. Não, a gente não sai na porrada não. De vez em quando dá uma vontadinha de matar ela. E ela também me matar. Mas a gente não briga não. E eu não levanto a mão para minha esposa. E a minha filha esses dias, a minha esposa falou, aí não. Ela veio com a mãozinha para cima e deu um tapa na minha esposa. Quer dizer, tentou, né? De onde ela aprendeu a ser assim? Onde aprendeu a fazer birra? Onde? Onde aprendeu? Nascemos com uma natureza egoísta, rebelde, inclinada para aquilo que é mal. Por isso a Escritura diz que precisamos utilizar a vara para repreender os nossos filhos. Por quê? Porque a tolice está ligada ao coração da criança. Ela nasceu com uma natureza maligna. Os pássaros voam, os peixes nadam e os homens pecam. Nascemos assim. Nascemos assim, diz a Escritura. É por isso que o seu filho, ele precisa vir para a igreja, ele precisa nascer de novo. Ele pode crescer numa igreja durante anos, sem jamais ter nascido de novo, assim como diz a Escritura que Nicodemos era mestre em Israel e não havia nascido de novo. Ele havia apenas praticado uma religião humana durante anos. Você sabe, muitas religiões fazem isso com as pessoas. Ela pega o porquinho, e o que ela faz com o porquinho? Dá banho no porquinho. Ensina o porquinho a sentar-se à mesa. Ensina o porquinho a falar algumas palavras gospels, ou gospel. E ele começa, aleluia, glória a Deus, a Bíblia é de Deus, aleluia. Ah! Mas ele é só um porquinho que foi lavado e vestido. Ele é só um religioso, ele não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Inúmeras crianças em lares cristãos são assim. Aí vai chegando aos 15, 18 anos, a natureza deles clama pela lama. Clama. Durante muito tempo, aquela religião humana, aquela roupa da veste humana, da religião humana, prendeu o menininho ali. Ele fica ali. Até que ele atinge a independência, ele pode sair, fazer o que quer. A natureza clama. A natureza de porco nele clama. É isso que a Escritura anuncia em relação a nós. Que nós precisamos nascer de novo. Porque veja, não era difícil demais vir para a igreja? Quão difícil era? Para mim era terrível. Por quê? Porque eu nascia em pecado. E tudo aquilo que lembrava a Deus eu odiava. Era um fardo. É horrível. A lama era o meu prazer. Agora, quando você se converte, nasce de novo, diz a Escritura, não que você não seja mais tentado, mas você nasceu de novo, você tem uma nova natureza em si, você tem novos prazeres. Por exemplo, você que é homem, quando você chega ali no banheiro, aí tem ela e ele, você fica na dúvida? Não, né? Espero que não, né? É natural, você vai para o banheiro dos homens, é natural. Natural para você, você é um homem. É natural para um cristão, para alguém que nasceu, acertar o endereço de Deus. Ele tem prazer, como o salmista diz, a minha alma se regozija em estar na casa de Deus. Eu tenho prazer. Por quê? Porque há um novo ser ali dentro, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo aponta sempre para o Pai, para Deus. Para Deus. É isso que a Escritura anuncia, que nós não precisamos apenas de um remendo, de um band-aid na testa. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos nascer de novo, diz a Escritura. Diferente das religiões e filosofias, a fé cristã não se propõe a te dar um mapa. A fé cristã te oferece um guia. Para que serve um mapa?
Para que serve um mapa para quem está sem as suas duas pernas e sozinho no deserto? Para que serve? De que adianta um mapa para mim, que estou quebrado, ferido, arrebentado no deserto? Não. A situação espiritual do homem, diz a Escritura, exige algo a mais, porque o homem é incapaz. Incapaz de amar sua esposa, incapaz de ser grato, incapaz de vencer seus vícios. O que a Escritura anuncia é que todo ser humano precisa nascer de novo. E isso é um milagre tão grande quanto aquele milagre de Deus vindo morar em Maria. É um milagre que eu e você precisamos hoje mesmo. Deus vindo morar em nós. Mas pastor, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Como que Deus pode morar em nós? Vou dizer para você o que o anjo disse para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando Maria perguntou, como isso vai acontecer? Como isso é possível? Como? Ele então responde, Deus, ele vem do alto, ele vai descer e vai te envolver e você será transformado em uma nova criatura. Esta é uma das doutrinas básicas da nossa fé cristã. É óbvio, é fruto de fé, é um milagre, porque todo milagre é fruto de fé. De que nós precisamos nascer de novo. Isso é um ato que vem de Deus. Você precisa morrer como um porquinho que você é e nascer como um novo ser, uma ovelha, sendo mudado em seu interior. Você não precisa apenas de um pastor com 5 regras de como você se comportar. Você já sabe o que você tem que fazer. O problema é que você por si mesmo não consegue. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Nada, nada mesmo. Nem mesmo, diz Tiago, nem mesmo viajar para fazer um negócio, nem mesmo viajar a trabalho, diz ele. Nem mesmo isso você pode fazer sem Deus, sem a bondade, misericórdia e capacitação de Deus. É disso que você precisa. Você que talvez está aqui e talvez frequenta a igreja há tanto tempo. Há tanto tempo. Mas você não nasceu de novo. Ontem mesmo eu estava conversando e um irmão estava me contando do trabalho dele, de inúmeras pessoas do trabalho dele, e falando, olha, pastor, o único aqui, o único no meu trabalho que não trai mulher sou eu. Meus colegas todos, é direto. Todos eles. Eu falei, sério? Eu estou no outro mundo, né? Eu estou na igreja o tempo inteiro, meu trabalho aqui. Eu falei, meu Deus, que mundo perdido. Não, pastor, mas você não sabe do pior. Eu falei, qual que é o pior? Muitos deles são evangélicos. Eu falei, o quê? Evangélicos. Um lá é ministro de louvor. Todo aquele que é nascido de Deus, diz a Escritura, não vive na prática do pecado. Cristãos pecam, cristãos podem até fazer coisas horríveis como Davi o fez. Davi matou alguém. Mas cristãos não vivem na lama. Cristãos podem cair na lama. Mas de alguma maneira ele fala, não, isso aqui não é o meu lugar, isso aqui não é o meu habitat natural. Era, já foi um dia, mas não é mais. Não é mais. Quando alguém se converte de verdade, ele diz, isso aqui, não sei, está me incomodando. Está me incomodando essa lama. Eu lembro alguns lugares que eu participava, ninguém me mandou sair de lá. Eu simplesmente não sentia mais paz. Era uma ovelha no meio de porcos. Eu dizia, não tem a ver comigo. Ser cristão é algo tão natural quanto ser um homem. Não precisamos fazer força para ser. Apenas somos. Apenas temos prazer em ser. Por quê? Porque quando há um encontro com Deus verdadeiro, é isso aqui que acontece. Descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te envolver e um novo ser vai ser gerado em você. Este é o meu convite para você hoje. Se você olha para a sua vida e você vive em pecado, você vive vendo pornografia constantemente. Não estou falando para você que luta contra isso.
E algumas vezes cai, talvez até várias. Mas você diz, não, isso aqui não tem a ver comigo, Deus me ajuda. Isso aqui não tem a ver comigo. Me ajuda. Não, isso. Se você é assim, você nasceu de novo. Como aquele garotinho. Estava assistindo a TV e de repente passou a cena de uma mulher, umas roupas meio indecentes, e ele foi falar com seu pai, muito chateado. Ele era cristão, seu pai também, e disse, pai, eu não sou crente. Falei, por quê? Porque passou a moça lá, pai, e eu desejei. Eu falei, não, você é. O pai falou, você é sim. Por quê? Porque os ímpios, eles não ficam mal. Eles não se sentem com remorso e arrependimento por conta de pecar. Ímpios não sentem. Porcos não se sentem mal por estarem na lama. Não se sentem. Não, é somente aquele que tem a luz de Deus dentro de si que consegue brilhar no meio das trevas. Quem está nas trevas nem se importa de estar longe da luz. Eles não se importam. Se você vive em pecado, é um estilo de vida, você está na lama e você não se sente mal por conta da sujeira, a sujeira não te incomoda. Você precisa nascer de novo. Talvez você frequente nossa igreja durante anos e você esteja condenado. Porque Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Pastor, eu preciso de Deus. Eu frequento a igreja há tempos, mas eu acho que eu sou ímpio. Eu acho que eu sou um ímpio. Como eu faço? A palavra, diz Jesus, está perto de você, não está longe. Basta você se arrepender e crer. E então, diz a Escritura, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te envolver e você será feito um novo homem, uma nova mulher. Vamos ficar de pé?